Eu e meus amigos sempre fomos fascinados pela ideia de explorar lugares remotos. Acampar era nosso ritual de escape, uma forma de esquecer a rotina e nos conectar com a natureza. Naquele ano, decidimos ir a um lugar pouco conhecido chamado Vale do Silêncio. O nome não tinha nada de sobrenatural, era assim chamado por causa da ausência de qualquer som humano. Nenhuma estrada, nenhuma civilização por perto, apenas o vento, os pássaros e, se tivéssemos sorte, um ou outro animal selvagem. O vale ficava a quase 5 horas de trilha, longe de qualquer sinal de celular ou ajuda. Éramos 5, eu, Eric, Julie, Marcos e Vanessa. Saímos bem cedo, empolgados com a aventura. O caminho era árduo, mas recompensador. Árvores gigantescas cercavam a trilha, e o cheiro da floresta era revigorante. Quando chegamos ao vale, o sol já estava se pondo, tingindo o céu com tons de laranja e roxo. Armamos nossas barracas perto de um pequeno riacho que serpenteava pelo local. O som da água correndo era relaxante, e a vista do céu estrelado era de tirar o fôlego. Tudo parecia perfeito. Enquanto preparávamos o jantar, Vanessa encontrou algo curioso, um pedaço de tecido preso a um arbusto próximo. Era um pano velho, sujo e rasgado, como se tivesse sido arrancado à força. Julie sugeriu que talvez alguém tivesse acampado ali antes de nós, mas não pudemos deixar de notar que havia marcas de algo pesado sendo arrastado no chão, desaparecendo em direção à parte mais densa da floresta. Decidimos ignorar, afinal, podia ser qualquer coisa. Depois do jantar, ficamos em volta da fogueira contando histórias e rindo. Quando a lenha começou a acabar, Eric se ofereceu para buscar mais madeira. Ele se afastou enquanto continuávamos conversando. Minutos se passaram, depois mais alguns. Então percebemos que ele estava demorando. "Eric", gritou Marcos, mas nenhuma resposta veio. Decidimos nos dividir para procurar Lu. Eu e Julie seguimos em direção ao riacho, enquanto Marcos e Vanessa foram para a floresta. Não demorou muito para encontrarmos algo estranho, uma pilha de gravetos, como se Eric tivesse começado a recolher lenha, mas abandonado tudo no meio do caminho. "Ele deve ter se perdido", Julie disse, tentando soar calma. Mas algo ali não fazia sentido. A pilha estava perfeitamente arrumada, quase meticulosa, como se alguém tivesse colocado os gravetos com extremo cuidado. Olhamos ao redor, chamando por Eric, mas não houve resposta. A escuridão parecia cada vez mais densa, e uma sensação de inquietação começou a crescer em mim. Voltamos ao acampamento para ver se Marcos e Vanessa tinham encontrado alguma coisa, mas eles também não estavam lá. O medo começou a tomar conta. Eu e Julie pegamos lanternas e seguimos a trilha de Marcos e Vanessa. Cerca de 200 metros adentro, encontramos algo que fez meu coração parar. Vanessa estava sentada no chão, tremendo, com as mãos cobrindo o rosto. Quando nos aproximamos, ela murmurou algo incompreensível. Tentamos acalmá-la, mas ela parecia em choque. Marcos não estava com ela. "Algo levou ele", ela disse finalmente, com a voz quebrada. "Algo? O que você viu?", Julie perguntou, mas Vanessa apenas balançou a cabeça, os olhos arregalados de puro terror. Então ouvimos um estalo alto vindo da floresta. Algo ou alguém estava se movendo entre as árvores. As luzes das lanternas não conseguiam penetrar na escuridão. Instintivamente, corremos de volta para o acampamento, arrastando Vanessa conosco. Quando chegamos, percebemos que nossas coisas estavam espalhadas, como se alguém tivesse vasculhado o acampamento. Mais inquietante ainda foi perceber que as marcas que vimos antes, aquelas que pareciam de algo sendo arrastado, agora levavam diretamente à nossa fogueira. Tentamos decidir o que fazer. Ir embora naquela escuridão era arriscado, mas ficar parecia ainda pior. Enquanto discutíamos, um grito ecoou pela floresta. Era Marcos. Sem pensar, corremos em direção ao som, mas logo percebemos que estávamos cercados. O som vinha de todos os lados, como se alguém ou algo estivesse nos confundindo. Então vimos. A uma distância segura, entre as árvores, havia uma figura alta e magra, com proporções erradas. Seu corpo parecia torcido, como se cada movimento causasse dor. Não conseguimos ver seu rosto. Apenas um brilho esbranquiçado que parecia ser sua pele. Ele não correu, não gritou. Apenas nos observou, imóvel. Julie agarrou meu braço.
Temos que sair daqui agora. Voltamos correndo ao acampamento, pegamos o que pudemos e seguimos a trilha de volta, guiados apenas pela luz das lanternas. Atrás de nós, o som de passos. Não eram humanos. Algo pesado, que parecia esmagar o chão a cada movimento, nos perseguia. Corremos por horas até finalmente encontrarmos a estrada onde o carro estava estacionado. Apenas eu, Julie e Vanessa conseguimos sair de lá. Eric e Marcos nunca foram encontrados. Naquela noite, depois de chegar em casa, encontrei algo no meu bolso, um pedaço de tecido sujo, idêntico ao que Vanessa havia encontrado no arbusto. Ainda hoje me pergunto se algo deixou aquilo lá como um aviso ou como uma promessa de que voltará. Eu sempre amei a natureza. Para mim, não havia sensação melhor do que montar uma barraca em um lugar isolado, longe da confusão da cidade. Era a minha forma de recarregar as energias e enfrentar o mundo moderno. Então, quando meu amigo Daniel me convidou para acampar em um local remoto que ele descobrira em um velho mapa, aceitei sem hesitar. O lugar ficava em uma floresta densa e intocada, a cerca de 3 horas de caminhada a partir da estrada mais próxima. Era um refúgio perfeito, dizia ele, com um lago cristalino, árvores centenárias e nada além de silêncio. Saímos em um sábado de manhã. Éramos 4. Eu, Daniel, Sofia e Lucas. Amigos desde o ensino médio, já havíamos feito várias viagens juntos, e todos confiávamos no senso de aventura de Daniel. O caminho até a floresta foi tranquilo. O clima estava perfeito, e a trilha era desafiadora o suficiente para nos deixar empolgados. Ao chegarmos ao local escolhido, ficamos impressionados. O lago brilhava sob a luz do sol, cercado por árvores tão altas que pareciam tocar o céu. O lugar parecia intocado, como se fôssemos as primeiras pessoas a pisar ali. Montamos nosso acampamento perto da margem do lago. As barracas estavam alinhadas, e o fogo crepitava no centro. Enquanto o sol se punha, tudo parecia perfeito. Mas havia algo no ar, uma sensação sutil, quase imperceptível, de que não estávamos sozinhos. Naquela noite, depois do jantar, começamos a contar histórias ao redor da fogueira. Lucas, sempre o mais cético do grupo, ria de nossas tentativas de assustar. Daniel, por outro lado, parecia distraído, olhando fixamente para a floresta como se esperasse ver algo entre a sombra. Daniel, tudo bem? Perguntei. Sim. Só achei que via alguma coisa ali, entre as árvores, ele respondeu, apontando para um ponto onde a escuridão era absoluta. Rimos, achando que ele estava tentando nos assustar, mas algo no tom da sua voz me deixou inquieto. Mais tarde, quando todos fomos dormir, eu ainda sentia aquela leve tensão. O silêncio da floresta era quase opressor. Não havia o som de insetos ou pássaros noturnos, apenas o vento suave balançando as árvores. Acordei no meio da noite com um som estranho. Era um farfalhar, como se algo estivesse se movendo pelo acampamento. Abri o zíper da barraca devagar e olhei para fora. A fogueira estava quase apagada, mas a luz fraca permitia que eu visse as sombras das árvores se movendo com o vento. Deve ser um animal, pensei, tentando acalmar minha mente. Mas então percebi algo. As barracas de Sofia e Lucas estavam abertas. Lucas, Sofia? Chamei em um sussurro. Nenhuma resposta. Saí da minha barraca, tentando não fazer barulho. A luz da minha lanterna iluminou o chão, onde marcas de pegadas levavam em direção à floresta. Eram desiguais, como se alguém estivesse sendo arrastado. Daniel, acorda! Gritei, correndo até a barraca dele. Ele saiu assustado, e expliquei o que havia acontecido. Sem hesitar, pegamos nossas lanternas e seguimos as marcas. A floresta parecia diferente à noite. As árvores pareciam mais próximas, as sombras mais densas. O vento carregava um som baixo e contínuo, como um murmúrio distante, embora eu tentasse ignorar. Caminhamos por quase meia hora, seguindo as pegadas. Elas nos levaram a uma clareira. No centro, encontramos algo que fez o sangue gelar em minhas veias. Os pertences de Sofia e Lucas estavam espalhados no chão. Mochilas, botas, até mesmo a lanterna de Lucas, mas nenhum sinal dele. Isso não faz sentido, Daniel murmurou. Foi quando ouvimos um estalo alto, seguido de algo que parecia uma risada fraca. Viramos as lanternas em todas as direções, mas não vimos nada.
Vamos voltar ao acampamento, sugeri, tentando manter a calma. No entanto, ao darmos o primeiro passo para sair da clareira, algo surgiu das sombras. Era uma figura alta e esquelética, com pele pálida e olhos que refletiam a luz de nossas lanternas como os de um animal. Ela estava parada ali, imóvel, mas de alguma forma senti que nos observava há muito tempo. Corre! Daniel gritou, puxando meu braço. Corremos como nunca, desviando de árvores e tentando não tropeçar nas raízes. Atrás de nós, ouvimos passos pesados, como se a coisa estivesse nos perseguindo. Minha respiração era irregular e meu coração parecia prestes a explodir. Quando finalmente alcançamos o acampamento, tudo estava destruído. As barracas haviam sido rasgadas, nossas coisas estavam espalhadas e a fogueira estava completamente apagada. Isso não está acontecendo, sussurrei, tentando controlar o pânico. Daniel pegou uma faca de sua mochila e disse: precisamos sair daqui, agora. Recolhemos o que pudemos e seguimos de volta pela trilha que nos trouxe ali. A floresta parecia interminável, cada sombra um possível perigo. O som de passos continuava, às vezes perto, às vezes longe, mas nunca desaparecia completamente. Quando finalmente alcançamos a estrada, o céu começava a clarear. Entramos no carro e dirigimos sem olhar para trás. Lucas e Sofia nunca foram encontrados. Reportamos o desaparecimento às autoridades, mas eles não encontraram nenhum vestígio além do acampamento destruído. Até hoje, não sei o que vimos naquela floresta. Às vezes, ouço Daniel dizendo que não fomos escolhidos por acaso, que aquilo sabia que estávamos aí. Não sei se acredito, mas uma coisa é certa: nunca mais acamparei em um lugar que não esteja marcado no mapa. Eu nunca gostei de acampar, mas naquele ano meus amigos insistiram tanto que decidi ceder. Disseram que seria diferente, especial. O plano era passar o final de semana acampados em um lugar isolado, conhecido como Penhasco do Corvo, onde havia uma vista incrível para o mar. Era um lugar difícil de acessar, longe da civilização, mas prometia uma experiência inesquecível. Partimos em uma manhã fria de outono. Éramos eu, Ana, Pedro e Carla. Todos estavam empolgados, menos eu, que já sentia aquele peso de arrependimento no estômago. A caminhada foi longa e exaustiva, atravessando florestas densas e subidas íngremes. No final da tarde, chegamos ao local. O penhasco era tão imponente quanto Pedro havia descrito, com uma vista magnífica do oceano que parecia infinito. Armamos as barracas em uma pequena clareira próxima à borda, onde o vento carregava o cheiro salgado do mar. Enquanto preparávamos o jantar, Carla notou algo curioso. Havia uma pequena trilha escondida entre as árvores, quase invisível, levando a um ponto mais afastado do penhasco. Ela sugeriu explorarmos, mas Ana foi contra. Disse que já estava ficando tarde e que era melhor deixarmos isso para o dia seguinte. Concordei de imediato, mas Pedro, sempre o aventureiro do grupo, decidiu ir sozinho. Eu volto logo, disse ele, enquanto desaparecia pela trilha com sua lanterna. O tempo passou, e Pedro não voltou. Já era noite, e a fogueira iluminava nossos rostos ansiosos. Chamamos por ele algumas vezes, mas não houve resposta. Decidimos esperar mais um pouco, pensando que ele podia estar se divertindo com alguma descoberta, mas quando ouvimos o grito, sabíamos que algo estava errado. Era um grito longo, de puro terror, vindo da direção da trilha. Pegamos lanternas e corremos em direção ao som, com o coração disparado. A trilha era estreita e sinuosa, cercada por árvores altas que bloqueavam a luz da lua. Depois de alguns minutos de caminhada, encontramos algo que nos fez parar: a lanterna de Pedro, caída no chão, ainda acesa, mas ele não estava lá. Pedro, Carla chamou, a voz tremendo. O silêncio foi nossa única resposta. Continuamos seguindo a trilha, que parecia se estreitar cada vez mais. O ar ficou mais pesado, e a sensação de estar sendo observado era quase sufocante. Depois de um tempo, a trilha terminou em uma clareira. No centro dela, havia algo que não esperávamos encontrar. Uma cabana antiga e deteriorada, feita de madeira escura e coberta por musgo. Parecia ter sido abandonada há décadas. Ele deve estar lá dentro, Ana disse, mas sua voz não tinha convicção.
A porta da cabana estava entreaberta, rangendo suavemente com o vento. A escuridão lá dentro era absoluta. Carla, sendo a mais corajosa, foi a primeira a entrar, e nós a seguimos de perto. O cheiro lá dentro era horrível, uma mistura de mofo e algo mais, metálico. A cabana era pequena, composta de um único cômodo com uma lareira apagada no canto e móveis velhos espalhados. No centro, havia uma mesa de madeira, e sobre ela, algo que nos fez recuar, uma faca enferrujada e uma pilha de fotografias antigas. Peguei uma das fotos e senti um calafrio correr pela espinha. Era uma foto de um grupo de campistas, 4 pessoas, para ser exato, com mochilas e sorrisos nos rostos. Mas havia algo estranho. Olhando mais de perto, percebi que os rostos deles eram familiares. Eram nossos rostos. Isso não faz sentido, Ana sussurrou, segurando outra foto. Era de Pedro, mas ele não estava sorrindo. Ele parecia assustado, olhando para algo fora do enquadramento. De repente, ouvimos passos pesados no andar de cima. Todos congelaram. A cabana parecia não ter segundo andar, mas claramente havia algo ou alguém lá em cima. Antes que pudéssemos decidir o que fazer, a porta atrás de nós se fechou com um estrondo. Corremos até a porta, tentando abri-la, mas era inútil. A madeira parecia estar viva, resistindo aos nossos esforços. Os passos ficaram mais altos, como se algo estivesse descendo uma escada invisível. Carla começou a gritar, e eu não consegui conter o pânico. A sensação de estar sendo observado era agora insuportável, como se olhos invisíveis estivessem nos analisando de todos os cantos. Precisamos sair daqui, gritei. Foi então que ouvimos uma voz. Era baixa, rouca, como o som de madeira se partindo. Vocês nunca deveriam ter vindo. A luz da lanterna piscou, e por um breve momento vi algo no canto do cômodo. Uma figura alta, desproporcional, com olhos brilhantes e um sorriso largo demais para ser humano. O que aconteceu depois é um borrão em minha memória. Lembro-me de correr, de gritos e do som de algo se movendo rapidamente atrás de nós. De alguma forma, conseguimos sair da cabana e voltar para a trilha. Pedro nunca foi encontrado, e até hoje, nenhum de nós sabe explicar o que aconteceu naquela noite. Mas eu sei de uma coisa. Toda vez que fecho os olhos, ainda vejo aquelas fotos, e sei que, de alguma forma, aquilo ainda está nos observando. Sempre gostei da ideia de acampar em lugares isolados. Era uma forma de me desconectar do mundo e me conectar com a natureza. Então, quando meu primo Diego sugeriu um fim de semana em uma reserva florestal pouco explorada, eu não hesitei. Ele mencionou que o local era cercado de histórias estranhas, mas nunca acreditei nesse tipo de coisa. Para mim, acampar era sobre aventura, não medo. No sábado pela manhã, partimos em um grupo de 5. Eu, Diego, minha irmã Clara, e 2 amigos dele, Lucas e Rafa. A trilha era longa e difícil, mas o entusiasmo nos impulsionava. O destino era um pequeno platô no alto de uma colina, de onde podíamos ver o céu inteiro sem qualquer poluição luminosa. Chegamos ao final da tarde, montamos as barracas e logo estávamos admirando o pôr do sol. O lugar era realmente deslumbrante. A colina dava uma vista panorâmica da floresta abaixo, e o silêncio ali em cima era quase absoluto. Depois do jantar, acendemos uma fogueira e nos reunimos ao redor, conversando e rindo. Enquanto olhávamos para as estrelas, Lucas mencionou algo que nos deixou intrigados. Sabiam que dizem que esse lugar já foi habitado por uma tribo indígena que desapareceu misteriosamente? Ele começou. Ah, lá vem você com histórias para assustar a gente. Clara respondeu, rindo. Não, é sério, insistiu Lucas. As pessoas dizem que, nas noites mais escuras, é possível ver luzes estranhas na floresta, como se algo ou alguém ainda estivesse aqui. Diego riu e brincou, mas a história ficou na minha cabeça. Não porque eu acreditasse, mas porque a ideia de ver algo inexplicável me deixava curioso. Mais tarde fomos dormir, mas o sono demorou a chegar. O vento lá em cima parecia carregar algo além do frio, uma sensação estranha, como se o próprio ar estivesse mais pesado. Foi quando ouvi pela primeira vez. Um som distante, como um canto baixo e melódico, vindo da floresta. Levantei a cabeça, tentando ouvir melhor, mas o som desapareceu tão rápido quanto começou.
Pensei em acordar Diego, mas decidi que era melhor ignorar. Por volta das 3 da manhã, acordei de repente sentindo um desconforto estranho. Olhei para fora da barraca e vi algo que me fez gelar. Na floresta, lá embaixo, havia pequenas luzes flutuando entre as árvores. Não eram lanternas ou algo que pudesse ser explicado facilmente. Elas pareciam vivas, movendo-se de forma irregular, como se estivessem dançando. Diego, sussurrei, sacudindo meu primo. Ele resmungou algo, mas acordou assim que viu minha expressão. Que foi? Ele perguntou, ainda sonolento. Olha ali, apontei para a floresta. Ele se levantou e ficou em silêncio por um momento. Você acha que são pessoas? Não sei, parece estranho. Clara, que ouviu nossa conversa, saiu da barraca. Quando viu as luzes, ficou imóvel, os olhos arregalados. Isso não é normal. Lucas e Rafa logo se juntaram a nós, e todos ficamos olhando para as luzes em silêncio. Foi então que percebemos algo ainda mais assustador. Elas estavam se movendo em nossa direção. O que a gente faz? Rafa perguntou, a voz tremendo. Ficamos juntos, Diego respondeu, tentando parecer calmo. Talvez seja só alguém brincando. Mas conforme as luzes se aproximavam, ficou claro que não eram pessoas. Elas flutuavam suavemente, como se não fossem afetadas pelo vento, e mudavam de cor, de um branco suave para um vermelho pulsante. Isso não é normal, Clara repetiu, agarrando meu braço. Foi então que ouvimos o som novamente, aquele canto baixo e melódico, mas agora mais próximo, como se viesse de todos os lados. Algo no som fazia minha cabeça latejar, como se cada nota estivesse invadindo minha mente. Corram, Diego gritou. Desarmamos as barracas às pressas, jogando o que podíamos nas mochilas. Não nos importávamos com o que ficaria para trás, só queríamos sair dali. Enquanto descíamos a trilha em direção à estrada, as luzes continuavam nos seguindo, sempre à mesma distância. O canto parecia nos perseguir, ficando cada vez mais alto. A certa altura, Rafa tropeçou e caiu. Quando tentamos ajudar, vimos as luzes pararem. Elas ficaram ali, flutuando ao redor dele, enquanto o canto parecia aumentar de intensidade. Rafa começou a gritar, mas não conseguíamos alcançá-lo. Deixa ele, Lucas gritou, puxando minha irmã. Foi horrível, mas corremos. Rafa foi engolido pelas luzes, e o som de seus gritos logo se misturou ao canto, até que tudo ficou em silêncio novamente. Chegamos à estrada ao amanhecer, exaustos e aterrorizados. Nunca contamos a ninguém o que aconteceu exatamente naquela noite. Quando voltamos ao local com a polícia, não havia sinais de Rafa ou das luzes. Apenas nossas barracas destruídas e uma marca queimada no chão, no lugar onde vimos Rafa pela última vez. Até hoje, o som daquela melodia e a imagem daquelas luzes me assombram. Eu nunca mais acampei e nunca mais vi as estrelas da mesma forma.